Olá! Hoje a gente mergulha então no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A cena inicial já nos coloca bem no meio de uma tensão, sabe? Jesus está lá, cercado por cobradores de impostos, por pecadores, gente que na época era vista meio à margem, né? E do outro lado, os fariseus, os mestres da lei, o pessoal mais rigoroso assim, murmurando, reclamando que ele acolhe essa gente e até come com eles. Exato. E é muito interessante como Jesus responde. Ele não entra numa discussão teológica direta, né? Ele conta histórias. 3 parábolas seguidas, todas sobre perder e achar algo. É a forma dele de defender o que faz, mas mais do que isso, de revelar, tipo, o valor do que se perdeu e a alegria imensa quando é encontrado. É sobre restauração. Isso. A primeira é a da ovelha perdida. Imagina um pastor sem ovelhas. Uma some. O lógico seria, sei lá, garantir as 99, né? Pois é, mas não, ele deixa as 99 no lugar seguro, no descampado, e vai atrás daquela uma. Ele procura ativamente. Isso já diz muito sobre o valor individual, né? Totalmente. E quando ele acha? Não é só um alívio. É pura alegria. Coloca nos ombros, volta, chama os amigos. Olha, gente, achei minha ovelha. Vamos comemorar. E aí vem a ligação direta que Jesus faz. Tem mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que, bom, acham que não precisam, né? É uma resposta direta à crítica, mostrando que o foco de Deus é justamente essa recuperação. Logo depois, outra busca. Uma mulher, 10 moedas de prata. Coisa valiosa para ela. Perde uma. Dentro de casa. E o que ela faz? Não sossega, acende a luz, talvez a casa fosse escura, varre tudo, procura com cuidado. Aquela moeda importava. Exato. E quando acha? De novo, a celebração. Chama as amigas, as vizinhas. Achei minha moeda, venham se alegrar comigo. E Jesus repete a moral da história, né? Assim há alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A diligência na busca, o valor do perdido e a alegria compartilhada. Fica bem forte esse tema. E aí chegamos na terceira, talvez a mais conhecida de todas. A do filho pródigo. Ou, como alguns preferem chamar, a do pai misericordioso, né? Que talvez seja até mais preciso. É verdade. A história começa com o filho mais novo pedindo a parte dele da herança. O que, culturalmente falando, era quase como dizer a morte do pai. Uma ofensa pesada. Pesadíssima. E ele pega o dinheiro, vai pra longe e, bom, gasta tudo. Vida desregrada. Aí vem a crise, uma fome na terra, e ele se vê no fundo do poço, cuidando de porcos que para um judeu era o cúmulo da impureza e desejando comer a lavagem deles. Que situação. É nesse momento que ele cai em si, como diz o texto. Exato. Ele percebe a besteira que fez, a situação horrível em que está, e lembra da casa do pai. Até os empregados do pai vivem melhor do que ele ali. Essa comparação é que o move, né? Sim, ele decide voltar. Mas olha a humildade. Ele não vai voltar exigindo ser filho. Ele ensaia um discurso tipo: pai, pequei, não sou digno, me trata como um dos seus empregados. É o começo do arrependimento ali. Mas a reação do pai? Ah, essa quebra todas as expectativas. O pai vê o filho vindo ainda longe. Sinal de que talvez estivesse esperando, olhando o horizonte. É uma imagem forte. E ele corre. Um homem mais velho, uma figura de autoridade, correndo. Isso não era comum. Era quase vergonhoso. Mas ele corre cheio de compaixão, abraça o filho, beija o filho. Antes mesmo do filho conseguir falar todo o discurso ensaiado. Exato! O pai interrompe o pedido de servidão e já manda trazer a melhor roupa. Anel no dedo, sandálias nos pés. Símbolos claros de que ele é filho, não servo. Restauração completa. E manda matar o novilho cevado para fazer uma festa. A justificativa do pai é o coração da parábola. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É pura graça, celebração pelo retorno. Só que aí entra o outro lado da moeda, o filho mais velho. Ah, sim, o irmão mais velho. Ele tá voltando do trabalho no campo, ouve a música, a festa, pergunta o que tá acontecendo. E quando descobre que é pelo irmão que voltou, Ele fica furioso, se recusa em entrar. é uma reação muito humana, né? Ele vai reclamar com o pai. O discurso dele é quase um cálculo. Olha, eu trabalho para você há anos, nunca desobedeci.
E você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos? Mas quando volta esse teu filho, note que ele nem diz meu irmão, que gastou tudo com prostitutas, aí você mata o novilho gordo para ele. É a lógica da justiça pelo mérito, do esforço recompensado, batendo de frente com a graça, né? Ele se sente injustiçado. Totalmente. Ele não consegue participar da alegria do pai. E a resposta do pai é muito terna, mas firme. Primeiro ele valida o filho mais velho. Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas aí ele explica a necessidade da festa. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ou seja, a restauração do perdido é motivo obrigatório de alegria. Está acima dessa contabilidade de méritos. Uau! Então essas 3 parábolas juntas, contadas ali naquela situação de crítica, elas formam um argumento muito poderoso, né? Poderosíssimo. Elas mostram um Deus que busca, que valoriza o indivíduo perdido e que se alegra imensamente, extravagantemente com o arrependimento e a volta. É uma visão que realmente coloca o reencontro, a restauração, acima do julgamento ou da exclusão que os críticos de Jesus estavam praticando. E fica essa reflexão, talvez olhando para o filho mais velho, a dificuldade dele em celebrar. Será que a gente também não tem essa dificuldade às vezes? Quando vemos a misericórdia agir, especialmente com outros, e aquilo parece meio injusto para nossa lógica, o que realmente significa para a gente celebrar quando o que estava perdido é encontrado. Fica aí para pensar, né?